Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho as Boas Novas de Deus. E hoje, como vocês estão ouvindo aí, alguns pontos, né? Pontos voltados para a gira de Ogum, que é de quem nós vamos falar nesse vídeo, né? Se você não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva no canal. É uma forma de motivação, né? Saber que as pessoas estão aderindo ao conteúdo, estão gostando do conteúdo, como também após o vídeo, não agora. Primeiro assiste o vídeo, depois você vai lá e dá o seu like. E comenta também, fala sobre se você é adepto da religião ou não, o que você achou do vídeo, as curiosidades, né? E também o seu comentário sempre sem preconceito. Eu espero que não haja preconceito, né? Mas que haja uma troca de conhecimento entre as religiões e o respeito, sabendo sobre o que você está falando, que é o intuito do canal, levar a cultura religiosa, né? Então vamos falar hoje sobre Ogum. Ogum é conhecido como o Senhor da Guerra, e nós vamos ver o porquê ele é conhecido como o Senhor da Guerra. Ogum é uma divindade, né, de origem africana, é um dos orixás, né? Se você não frequenta muito o canal, ou mesmo se você já conhece o nosso canal, eu recomendo que você vá lá na playlist sobre o candomblé e você vai ver que eu já falei sobre alguns outros orixás, né? Iemanjá, já falei sobre Oxalá, Oxum, e já falei sobre Xangô, como também falei sobre Pombagira, divindades da cultura afro e cultuada dentro das religiões de matriz africanas, no caso aqui no Brasil, né? Principalmente a Umbanda e o Candomblé e as variações que existem tanto de uma religião quanto da outra. Também, se você quer conhecer um pouquinho sobre a Umbanda ou mesmo sobre o Candomblé, eu gravei alguns vídeos, vai na playlist e você vai ver lá que eu gravei as introduções a essas religiões, fiz um panorama das religiões, estou aprofundando agora, abordando temas voltados para essas religiões, e nesse caso os orixás, que é o objetivo do vídeo de hoje. Então, Ogum, ele é conhecido como o Senhor da Guerra, né? E dentre as suas qualidades, ele é corajoso, ele é forte, né? E dentro da cultura da qual vem Ogum, né? A cultura africana e o povo Yorubá, né? Que é um grupo étnico-linguístico da África Ocidental, né? Ogum, a palavra Ogum, você vai ver que Ogum significa guerra. O que significa Ogum? Guerra. Como orixá, né? Que compõe o panteão da cultura afro, no caso do candomblé e da umbanda, né? Ogum é o Senhor da Guerra. Seu nome significa guerra. Todo orixá, ele tem a sua área de domínio, né? Onde ele atua. Normalmente os orixás, cada orixá, ele compõe uma área do mundo, poderíamos dizer assim, né? Atua numa área existencial. Por exemplo, Oxalá, né? É tido como o criador, né? O criador de todos, né? E se você for ver, Ogum, da mesma forma, ele tem a sua área de atuação ou a sua área de domínio, né? Ele é conhecido como o Senhor da metalúrgica, né? Ele domina o ferro, ele domina o aço, né? E como também todas as ferramentas materiais, né? Em específico aqui, coloquei algumas ferramentas das quais ele domina, né? A lança, o martelo, a faca, a ferradura e a enxada. Ogum também ele é associado à luta, né? Você vê, com relação a essas ferramentas, ele tanto é associado, né, à luta quanto também ao trabalho. Daí Ogum ele ser o patrono
o patrono, né, tanto das lutas, né, das artes marciais, quanto também do próprio trabalho, né? E esse trabalho voltado, esse trabalho mais braçais, né? E patrono dos militares, né? Das guerras, né? Dentre esses trabalhadores, ele é patrono, sobretudo, dos ferreiros, né? Ogum também tem o seu símbolo. Cada orixá tem o seu. Cada orixá ele vai ter a sua simbologia. E com Ogum não é diferente. Ele também tem as suas simbologias, né? E toda religião, na verdade, tem os seus símbolos religiosos, né? E no caso dos orixás da cultura afro e no caso próprio do candomblé, Ogum ele tem, você vai ver, se você assistir os vídeos, você vai ver que cada um tem ali o seu símbolo. E como o foco aqui é Ogum, vamos fixar em Ogum, né? Ogum, o símbolo de Ogum é a espada. A espada é o símbolo que representa Ogum, né? E a espada normalmente também o escudo, mas em específico a espada. Ogum, como os outros orixás, você vai ver também, quando você vai estudar sobre os orixás, você vai ver que cada orixá ele tem as suas cores, né? As cores que o representam, né? Quando eu falei aqui, eu botei aqui no canal para você, só para você ter uma ideia. Quando a atuação desses orixás, cada um tem a sua área de atuação, e você vai ver aqui, eu coloquei só para você ter uma noção. Xangô é o senhor da justiça, então o campo de atuação, ser um orixá justo, pratica a justiça. Oxalá é o pai de todos os orixás. Oxum, a rainha da água doce, né? Iemanjá, a rainha do mar. E a Pombagira é uma versão feminina de Exu. Então você vê que cada orixá tem a sua área de atuação. Por exemplo, também quando a gente fala sobre a representatividade, Xangô, por exemplo, é o machado. Quando você vai para cada um deles, você vai observando que cada um tem a sua simbologia, como eu falei e abordei. E também dentro da cultura popular brasileira, eles têm, os orixás, eles por terem dialogado com a cultura, com o catolicismo romano, você vai ver também que eles trazem algumas características, nós vamos ver lá na frente, que acabam fazendo essa associação com as divindades, no caso católico, os santos católicos. No entanto, o candomblé ele foi purificado posteriormente, e hoje é uma religião pura, poderíamos dizer assim. Já não tem mais o sincretismo, apesar que nós vamos ver com quem Ogum faz o sincretismo dentro do catolicismo romano. Então, voltando aqui para as cores, para a gente não se perder, onde cada orixá tem as suas cores, você vai ver que nesse caso aqui de Ogum vai haver uma diferenciação, as cores na representatividade dentro da Umbanda, né? E a representatividade dentro do Candomblé. Então na Umbanda, Ogum ele é representado pela cor vermelho. Já no caso do Candomblé, ele é representado pela cor azul, branco e verde. E é legal também, porque dentro da cultura afro-brasileira e dentro dessas religiões, cada orixá tem a sua vestimenta própria também. Recomendo muito você que não conhece, né? Principalmente partindo do princípio que o Brasil, a sua maioria são cristãos, que vá conhecer um terreiro ou vá conhecer lá um local de culto da Umbanda ou mesmo do Candomblé, sem preconceito, com a sua mente limpa, para você ter noção do que eu estou falando aqui. Mas é um local, é uma casa de Satanás. Cara, é uma casa de Satanás para você que está dizendo, entendeu? Mas para os adeptos, para aqueles que professam a religião, o local não tem essa representatividade. E você vai conhecer o que eu estou falando aqui com relação às vestimentas. Você vai ver que os orixás, eles têm as suas próprias vestimentas, suas próprias roupas, os seus próprios instrumentos, o modo de falar, os pontos do qual eu estou colocando aqui, né?
e dentro do sincretismo do qual o pentecostalismo, né, o pentecostalismo se apropriou com as bandinhas, né, dentro dos rituais de matrizes africanas. Houve esse sincretismo, apesar que as pessoas não veem. Então as cores as cores dentro do candomblé de Ogum é o azul, branco e verde, né? No caso da Umbanda, o vermelho. Então, quando nós nos voltamos para uma abrangência para um entendimento mais ampliado, e dentro desse sincretismo, né? O sincretismo é a apropriação ou mesmo ressignificação de símbolos, de significados de uma religião para outra, e na sua busca dentro do seu culto as religiões de matriz africana, no caso principalmente o candomblé e toda a sua variação com nomenclaturas ou sentidos ou palavras diferentes para trazerem o sentido da religião do candomblé, como é o exemplo do batuque, né? Variando de local para local, muda o nome, no entanto o sentido é o mesmo, é o candomblé. As expressões manifestam no candomblé, em todas elas, com apenas um nome diferente. E aí o que nós vemos? Nós vemos que para sobreviver, né, principalmente porque os negros vêm na diáspora negra, vêm da África, né, para o Brasil, como para vários lugares do mundo, como escravos, devido a essa diáspora negra e a apropriação do negro como se fosse um objeto, no sentido de levar esse negro como uma ferramenta de trabalho. Hoje, infelizmente, ainda existe o preconceito, ainda existe a ideia dos negros serem inferiores aos brancos, e isso nós sabemos que é uma mera construção social depredativa, né, que acabou levando uma imagem pejorativa. Mas o negro, como o branco, ele é capaz tanto quanto o branco de chegar onde ele quiser. O negro ele pode estudar, ele pode estudar e se qualificar, ser um médico, ser um advogado, ser o que ele quiser, né? Infelizmente o debate hoje racial dentro do socialismo fica muito preso, restrito a inferiorizar a cultura negra, ou até mesmo aos negros, sempre levarem eles a se tornarem, a verem os negros sempre com essa visão de inferioridade ou mesmo de coitadinhos, o que não são. Eu acho que a gente tem que melhorar a nossa concepção sobre a cultura negra, sobre os negros brasileiros, e são maioria no Brasil, né? Apesar que temos os brancos, os negros, os mulatos, todas as raças. Eu só acho que o debate deveria ser não em torno de gerar mais preconceito, mas em torno de dizermos que nós somos um só. Não existe distinção entre negro e branco, no sentido de que nós somos iguais. Nós temos braços, mãos, olhos. A cor não vai distinguir, diferenciar alguém de outro, mas partimos do princípio de que nós temos uma mesma compreensão de que somos iguais, somos irmãos, poderíamos dizer assim, né? Temos o mesmo pai, seja Olodumare, Olorum, ou mesmo Deus no monoteísmo, ou Alá no islamismo. Temos o mesmo Deus, partindo do princípio de cada religião, como ela compreende, e somos iguais, né? Eu acho que quando acaba levando para esse debate, acaba prejudicando um pouquinho, né, essa construção mais de harmonia, para acabar gerando um conflito entre brancos e negros. Eu acho que isso não é legal. Mas enfim, vamos dar continuidade. Então, dentro do sincretismo com o catolicismo, você vai ver que para sobreviver, claro, como falei, né, houve a necessidade de cultuar aos santos católicos com o intuito de cultuar os orixás. E nesse caso aí, dentro do sincretismo com o catolicismo, Ogum ele é comparado a São Jorge, né? São Jorge, que é o santo guerreiro da religião católica. E é legal que dentro das comunidades e periferias, normalmente eles usam um cordão de prata, né? As comunidades onde, poderíamos dizer assim, as favelas ou locais mais simples, eles usam São Jorge no medalhão, num cordão de prata, simbolizando essa proteção, né? Essa mística da proteção de São Jorge. Assim também, como isso é interessante, como também o rosário, né, católico, né, com a cruz ali, as bolinhas, o terço, poderíamos dizer assim. Aquelas pessoas que vivem à margem da periferia acabam usando o terço no pescoço,
E a ideia é que esse texto traga proteção, então é muito legal assim quando nós olhamos para a religiosidade brasileira. Dentro do culto aos orixás, você vai ver que cada orixá, além dos seus símbolos, né, além do seu sincretismo com o catolicismo, existe também uma data da qual uma data comemorativa dedicada àquele orixá. E no caso de Ogum é 23 de abril, né, que é o mesmo dia que comemora São Jorge, devido a esse sincretismo, então tem o mesmo dia comemorativo. Também é interessante que cada orixá ele tem o seu dia de culto, né, ou um dia dedicado para ele, né? E no caso de Ogum, o seu dia de dedicação, ou o dia do orixá, é a terça-feira. Terça-feira é o dia de Ogum. O orixá também ele faz conexões, né? Conexões dentro do seu campo existencial, o seu campo de domínio. Então, Ogum, a conexão de Ogum é com a agricultura. Nós vamos ver porquê lá na frente, né? É bem legal a história. Fica aí até o final para você compreender. Ele faz conexão com a agricultura, com o plantio, né? Com a colheita, né? E isso devido que ele é quem fez as primeiras ferramentas utilizadas na agricultura, né? Para a cultura, no caso religioso, para o candomblé, para a umbanda, né? Então ele fez as primeiras ferramentas que é utilizada, a enxada, a foice. Então, assim, você vê essas curiosidades, o quanto é interessante estudar as divindades, no caso do candomblé e da umbanda, né? O culto no Brasil aos orixás, né? Ou às divindades de tradição religiosa africana, como eu falei, eles tinham essa representatividade com os santos passados, né? No passado, esses cultos, né? Eram proibidos. Era proibido. Já houve um tempo do qual não se podia prestar os seus cultos aos orixás, né? E até mesmo com perseguição, com prisão, né? Até hoje é visto isso em comunidades no Rio de Janeiro, ali onde muitas vezes os iabacés, os babalorixás são expulsos, os sacerdotes das religiões de matriz africana são expulsos das comunidades por aquela ideia de demonizar a religião, né? E aí houve esse tempo em que a religião ela foi proibida, era proibida no Brasil, era proibido professar isso, algo depois o país vai se tornar laico, mas até hoje permanece isso, essa ideia de que eles não têm direito de manifestar o culto, mesmo diante de que o país é laico, o país não tem uma religião oficial, por mais que tenha sido construído com as bases do cristianismo, mas o país hoje é laico, ele não existe uma religião oficial. O país não segue não é teocêntrico, o que isso quer dizer? Deus, o governo, a base da teocentria, a partir de Deus. Não, nós somos laicos, né? E democráticos, nós somos uma república, né? E aí os negros passaram a associar muito, né, muitos orixás com os santos católicos, e o interessante é que o nome desse fenômeno dentro da cultura se chama o sincretismo religioso, né? Agora eu quero abordar com vocês, para vocês conhecerem, né, para vocês se aprofundarem um pouco sobre a história de Ogum, né, dentro da mitologia iorubá. Então, o candomblé, como também o Islã, o cristianismo, o judaísmo, ele é monoteísta, né? Os orixás são intermediadores entre Olorum, Olodumare, né? E os humanos, e ficam os orixás, né, ancestrais, que fazem essa intermediação, né? E Olorum, o Olodumare, criou todos os seres a partir de Oxalá, né? Que é o primeiro dos orixás, Oxalá, né? E Oxalá ele vai criar o mundo e vai criar a humanidade, né? E aí essa terra do qual os humanos vivem, terra primordial, é conhecido como Ilê e Fê.
E é interessante porque nessa época, tanto orixás, né, quanto os seres humanos, todo mundo vivia junto, né? Viviam lado a lado, né? Só que aí a população aumentou, né? E aí houve a necessidade de se criar novas áreas de plantio. E aí os orixás se reúnem, né? Fazem uma reunião. E aí nessa reunião, o objetivo da reunião é decidir o que fazer. E alguns deles até tentaram fazer algum trabalho para resolver esse problema, o aumento da população. Só que não tinham o que fazer, não tiveram sucesso. É aí onde Ogum entra em ação, né? Ogum entra em ação, né? Empunhando um facão, ele entra na mata, ele limpa o terreno para a lavoura, né? E aí ele passa a ficar conhecido como o orixá que abre os caminhos, né? Que é outra característica dele, ele abre os caminhos da vida dos seus filhos. E qual foi a reação que os outros orixás, dos demais orixás, com referência a Ogum, né? Eles ficaram ali assistindo tudo que Ogum fez para resolver, trazer a resolução do problema, admirados ali, né, pela eficácia material que Ogum usa, no caso o ferro, e eles ficam ali querendo descobrir, ou querendo que Ogum revelasse o segredo do ferro, né? O segredo do ferro. E quem tinha esse segredo era Ogum. Ogum era aquele que dominava, né? Dos poucos que dominava o ferro, esse segredo de trabalhar com o ferro. Ogum era quem dominava isso, né? E aí os orixás insistiram, né? Faz o seguinte, né? Revele o segredo, né? Revele o segredo do material, né? Esse material que é um material perfeito, não só para agricultura, mas também para caça, para guerra. Então os orixás queriam saber, Ogum, como que é que se faz isso? Qual é o segredo para se produzir isso, né? Já que tanto a parte alimentar, a parte da agricultura, quanto as guerras, né? Quem domina esse segredo teria um poder enorme, né? E aí Ogum, ele aceita fazer esse compartilhar com os outros orixás, mas aí ele aceita partilhar, mas no entanto ele exige algo em troca, né? E aí o que foi lhe oferecido? Foi lhe oferecido o reinado de Ife, né? E então Ogum vai se tornar o rei, né? Devido ao conhecimento que tem. No entanto, certo dia, né? Ogum ele sai para caçar, e como ele demora muito, né? Muito tempo para voltar, né? Demorou muito tempo, né? Foi caçar ali, e ali caçando ele demora muito tempo se passa e Ogum não volta. E aí quando ele regressa, algo interessante acontece, que vai gerar uma impressão pejorativa de Ogum, né? Quando ele volta da caça todo sujo, volta com as suas roupas rasgadas, né? E ele vai causar uma péssima impressão ali nos seus súditos. E aí o que acontece? Os orixás se reúnem, né? Havia essas reuniões. Eles se reúnem para destituir Ogum da função de governador, né? E aí Ogum ele vai ficar profundamente ressentido, né? E ele diz assim, então tá certo, vocês querem fazer isso, querem me destituir do reinado, então eu vou partir. E aí ele parte e leva consigo as suas ferramentas de ferro, né? E ele vai embora, vai, até ele chegar a um lugar, né? Onde ele vai morar, o lugar Uirê, né? Onde ele ali vai construir a sua casa e vai viver ali durante todo o período, né? E o que acontece? A partir daí, desde então, os seres humanos vão passar a ser gratos a esse orixá, né? Devido a ele ter compartilhado, né, o dom da siderúrgica, né? Ensinado as formas de caçar e as táticas de guerra. Então tá aqui um pouco sobre a história de Ogum e a sua mitologia dentro da cultura afro, no caso Candomblé e Umbanda, né? E outra coisa interessante, antes que a gente siga para o final do vídeo,
Ogum também, os orixás, eles têm características, né? E essas características que o orixá tem, ele transmite para os seus filhos de santo, né? Que são características pessoais que o orixá tem e os seus fiéis ele tem, né? E aí dentro das religiões de matriz africana, as pessoas você vai ver que elas são guiadas por algum orixá, né? O orixá podemos dizer assim, é o orixá da sua cabeça, o orixá de cabeça, né? Do qual esse fiel ele passa a ser o filho do orixá e passa a ter algumas características, né? Essas características tanto dentro da personalidade de como esse filho age, né? Como até fisicamente é herdada do orixá, que é o que nós vamos ver, né? E algumas dessas características que os filhos de Ogum têm, eu aqui coloquei algumas, né? Os filhos de Ogum, eles se irritam facilmente, né? Eles ficam irritados, se chateiam com facilidade, né? Tem opinião forte, né? Tem posicionamentos, se posiciona ali de uma forma incisiva, né? Devido a acreditarem que a sua posição é uma posição verdadeira, uma posição que eles têm convicção, né? São impulsivos também, movidos pela impulsão, né? E fisicamente falando, que é o que eu falei, né? Intelectualmente e fisicamente. Fisicamente falando, temperamento e o seu físico, né? Tem um físico forte. Os filhos de Ogum são mais fortes, né? Até mesmo, para você ter ideia, os filhos de Ogum, eles têm uma concepção sobre o esporte. E eles veem o esporte como uma forma de lazer, né? Uma maneira ali de canalizar toda a sua energia, né? Devido às características que herdou do santo, no caso da divindade, no caso aqui o orixá Ogum, né? São imediatistas, querem as coisas para logo, né? É outra característica dos filhos de Ogum, né? São briguentos, né? Até mesmo herdam essa característica do orixá, né? São pessoas determinadas, né? Sobre aquilo que querem, correm atrás, vão atrás do que querem, né? E outra coisa, seguem fielmente os seus valores. Então, são pessoas que têm essas características aqui. Os filhos de Ogum, né? Aqueles que são filhos do orixá, ele tem todas essas características. Então, né, aumentar aqui um pouquinho para vocês ouvirem um pouco o ponto de Ogum. E com isso, nós chegamos a mais um final, né? Ao final de mais um vídeo, né? Espero que vocês estejam gostando. Eu estou fazendo com muito carinho. Estou falando das religiões de matriz africana, nesse caso Umbanda e Candomblé, e em especial sobre os orixás. Não estou falando de forma pejorativa, mas tentando ser o mais assim, descrever somente e a partir da fenomenologia da religião, com muito respeito, com muito carinho. Espero que vocês estejam gostando. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam conhecer a cultura, a nossa cultura, a cultura brasileira. Isso é nosso, né? É a nossa cultura. Eu não estou dizendo aqui que você tem que acreditar como verdade ou não. No entanto, para algumas pessoas que a professam, isso é verdade, entendeu? Elas acreditam e tudo que eu falei aqui, elas acreditam nos orixás como verdade. Ah, eu não acredito. Bom, tudo bem, mas você está conhecendo a cultura e o objetivo é que você respeite a cultura de outra pessoa, a religião de outra pessoa, do outro, né? Entendendo que por mais que existem várias religiões e para cada adepto de cada religião, aquilo que elas professam é a verdade. Como eu digo sempre, assim como nós, no caso eu, né, cristão, quero ter o direito de professar a minha fé e de acreditar em Jesus Cristo como Salvador, da mesma forma os adeptos das religiões de matriz africana, Candomblé e Umbanda, eles têm o direito também de acreditarem, de crerem. Então, tudo que eu peço é que você respeite e que você passe a ver não mais somente de uma forma apologética, mas a partir da cultura, que é uma cultura muito rica, né? E que nós nos apropriamos. Se você for observar aqui, os instrumentos tá lá dentro do pentecostalismo, se chama bandinha. Então é isso, pessoal. Se inscrevam no canal, vocês vão me dar essa força
para continuar produzindo esse material. Curte aí o vídeo e compartilha para que outras pessoas conheçam a cultura religiosa e os orixás. Até o próximo vídeo.